A gente falou como tudo começou, mas nós não falamos como que surgiu o Perfil Empregos. Vamos lá. Então, vamos voltar aí. Foi lá, assim, depois que eu fiz as Ciências Contábeis, eu fiquei um tempo parado, né? E em 2005 eu voltei, né? E aí eu fui fazer outra faculdade. Aí eu fui fazer administração, né? E aí, como eu já tinha feito Ciências Contábeis no Regis, eu falei, mais 2 anos você faz administração, que elimina várias matérias que são... E aí eu fui fazer administração, e aí foi lá que eu conheci o Paulo Diniz, conheci um pessoal legal, né? E aí o que aconteceu? Num dia lá, a gente tinha um encontro dos gestores, né, o tal DGAP, que se apresentava artigos científicos. Aí a gente apresentou um artigo científico chamado e-recruitment, recrutamento pela internet. Né? Então, assim, usando a internet para recrutar pessoas. Isso foi em 2006. E aí a gente acabou apresentando, legal, tal, pegamos modelos de internet. E aí em 2008, e eu trabalhava com o Paulo nessa época, né? Fazendo a parte administrativa dele, da Dinisoft. E aí em 2008 a gente teve a ideia, né, de montar, foi no final de 2007, né? Dezembro de 2007. Montar um site para que a gente fizesse a divulgação de vagas e captação de currículos. Foi o primeiro site da região. Legal. Né? Já teve agência antes, que era o Jorge Zanoni, teve uma agência chamada da Help aqui. Sim. E aí a nossa foi a segunda, né? Mas nesse modelo de e-recruitment, nós somos o primeiro. Parte online, né? Parte online. Então, assim, os nossos currículos, nenhum fica lá, é todo online. Lá em 2008 a gente já começou assim. Pô, que legal. Ai, que maravilha. Em 2008, e a gente sempre teve o site, e aí a gente montou, né? Aí começamos só na internet, só que a gente sentiu a necessidade de ter um ponto físico. Né? Então aí a gente ali acabou alugando uma sala, né? Só que aí depois, uns 5 meses depois, os negócios do Paulo começou a tomar um novo rumo, porque veio algumas mudanças. Ele tem empresa de informática, né, desenvolvimento de software, e ele precisou dar mais ênfase, né? Então aí ele acabou saindo da sociedade. Aí ficamos eu e minha esposa, a Rebeca, né? E nós ficamos tocando a agência bastante tempo, fazendo parcerias, passaram vários psicólogos lá. A gente tem uma parceria com a faculdade de psicologia aqui na Unifadra, já faz uns 5 anos. Legal. Então o pessoal, os estagiários, eles fazem estágio lá, o estágio organizacional. E aí lá surge essa ideia. E assim, foi uma batalha, porque não tinha isso. Sim, sim. Né, nesses moldes de pessoal cadastrar, das empresas procurar. É que assim, você entra numa empresa grande, a empresa ela tem um RH, alguém para filtrar todas as vagas e selecionar os melhores candidatos. Mas quando a gente está falando de, vou falar Dracena principalmente, as empresas que estão aqui, na sua grande maioria, não são tão grandes. Sim. E é muito custoso, por exemplo, ter um RH interno. Sim. Cara, é muito mais prático e efetivo você terceirizar. Terceirizar. E aí, naquela época, olha só como que os tempos mudam, né? Naquela época, muitas empresas falavam assim para mim, Sandro, eu quero umas pessoas mais novas. Né? Então, assim, eu quero currículos de pessoas mais novas. A gente tem que atender o cliente, então mandava, não era todos, tá? Mas assim, a grande parte. A maioria. A grande parte. Passado-se mais de uma década, né? O que acontece hoje? Sandro, eu quero pessoas acima dos 30 anos. Eu quero os mais novos daquela época lá. Então, assim, mudou. Por quê? Pela questão da falta de comprometimento que, né, a moçada hoje está tendo. Então, assim, quando a gente abre uma vaga, não somos nós que decidimos quem vai ser chamado para a seleção, quem vai ser contratado, é a empresa. E a primeira coisa, o que vai para a empresa? É o currículo. Sim. Ali está o histórico seu, se você para ou não para no serviço. Está certo que tem empresas que a gente entra numa empresa e, enfim, não dá certo, né? Ali não bateu, né? Mas aí você pega ali grande parte dos currículos, tem 3 meses num lugar, 2 em outro, e as empresas elas não chamam. Infelizmente não chamam para conhecer o candidato. Então, assim, o candidato ele já sai nesse ponto aí perdendo, né? Porque o histórico ali dele não é legal nos olhos da empresa, né? Entendi. E esse pessoal aí mais dessa idade já tem uma certa constância mais assim nos empregos, né? 4 anos, 3 anos, né? Então tá vendo isso.
Só que eu falo para os empresários, assim, ó, o jovem de hoje é o jovem que vai ficar velho. Então, assim... É o que tem para trabalhar, né? Então, hoje, o que acontece? Né? Agora eu quero falar no tocante da empresa. Né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem candidatos, né? Não fala assim bons ou ruins, mas candidatos com mais atrativos, com uma empregabilidade melhor, sim. Nós temos empresas desejadas e empresas que não são desejadas. Sim. E isso ficou muito evidente depois da pandemia. Muito. Tá? Então, hoje, eu tenho muitos casos em que a pessoa, se vai chamar para entrevista, onde é? Lá eu não quero. Entendi. Tá? E o dono nem sabe. Caramba. E aí, assim, a gente fica naquele meio assim, e aí, vai falar ou não fala? Né? E aí a gente não fala. Então, pega essa chave, quem tem empresa. Se a rotatividade está muito alta, olha para dentro da empresa, o que eu estou errando. Né? Não é só candidato. Tá? Então, assim, como que está sendo a minha gestão? Né? Porque hoje, o jovem, esse pessoal mais novo, eles querem trabalhar num lugar que eles se sentem importante, pertencente ali, tá? Que dê aquele acolhimento, porque a gente pega, as famílias estão todas estruturadas. Sim. Então, assim, ele entra numa empresa e lá também ele vai ser criticado, lá ele também vai ser, né, assim, no ambiente não é bom, ele vai sair. Tipo, ele leva porrada em casa e na empresa. É. De casa ele não consegue sair ainda, mas da empresa ele consegue. Então assim, ele consegue. Então ele escolhe. Tem que pensar muito bem na hora de pôr um funcionário e ver se você está dando as condições para ele trabalhar, né? Porque assim, é fácil às vezes criticar que o cara não tá fazendo um serviço legal, mas pô, sei lá, ele tem uma mesa legal para ele trabalhar, uma cadeira legal para ele sentar. Afinal de contas, ele passa ali pelo menos 8 horas por dia sentado ali trabalhando. Como que você trata esse funcionário? Na base do xingo, da porrada? Como que é, né? Na porrada. Não sei, entendeu? Sim, Não digo uma porrada física, mas... É bem assédio moral, né? Sim. Lá atrás, lá na década de 90, 2000, as pessoas se sujeitavam a isso. Porque as opções eram poucas de serviço. Sim. E a informação era pouca também. E os valores eram outros. Hoje já não. Hoje com isso, com a internet, com o conhecimento que tem, as pessoas, elas se ali não está legal, ela não vai ficar. Então o clima organizacional é muito importante que o dono da empresa ele olhe para isso. Né? Então assim, às vezes a pessoa é um clima muito centralizador, muito assim, o autoritarismo, xinga, ou não vai ficar. Não vou me sujeitar a isso. Às vezes eu contrato pessoas, às vezes a pessoa não fica e depois me manda áudio, nossa, não deu para ficar lá, não deu isso, por causa daquilo. Entendi. Então, assim, a gente absorve muita coisa e a gente não passa. Uhum. Né? Então, assim, e outra, a cultura organizacional é o dono que faz. Sim. Reflexo do dono. E as pessoas que trabalham lá, mas quem é que contratou as pessoas que trabalham lá? É o dono, né? Uhum. Geralmente a empresa é meio que reflexo do dono. Do dono. E às vezes o que acontece também é o dono da empresa assume papéis diferentes. Tá? Aí eu vou dar uma chave aí. Às vezes acontece o dono da empresa ser pai na empresa e chega em casa ele querer ser o dono lá da casa. Entendi. E lá ele querer impor regras que na empresa ele não põe. E a empresa ele não faz gestão. Entendi. Então, na questão, eu já atendi pessoas, né, no coach, que eu tenho essa formação também, e aí aconteceu isso aí caiu a chave da pessoa, eu falei, não, que armadura que eu tô vestindo. Entendi. Dica de livro aí, ó, mais uma. O Cavaleiro Preso na Armadura, é um livro extremamente pequeno, igual Boa Sorte, que você, principalmente dono de empresa, deveria ler. Tá? Qual a armadura que eu estou vestindo para passar uma imagem que eu não sou?